Papo da Saúde é diferente, tá? Que nós vamos falar um pouquinho a respeito de um tema que a gente, de alguma forma, tem trabalhado nesses últimos tempos, né? Porque depois você vai conhecer uma área que nós estamos desenvolvendo aqui, que é um think tank na área da saúde, que a gente quer que você seja um dos nossos apoios aí. Mas depois, isso aqui por enquanto é só um bate-papo. Mas eu estou aqui com Luiz Messina, né? Eu vou pedir para ele se apresentar, porque o Luiz não é uma pessoa da área da saúde propriamente dito, embora esteja na área da saúde há uns 30 anos. Isso. Né? Então ele se transformou. E eu sempre digo que quem vem fora da área da saúde não só enriquece o nosso setor, porque traz outras ideias, outras propostas, outras visões, mas muitas vezes fica até mais apaixonado que os próprios profissionais de saúde, porque consegue perceber a multiplicidade de coisas que tem. Messina, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, Francisco. A palavra é sua. Okay. Conta um pouco para a gente aí. Obrigado. Bom, eu sou engenheiro eletrônico, formado na Universidade de Brasília. Eu fiz mestrado na Unicamp, aí já na engenharia da computação, e doutorado na Alemanha, em computação gráfica, onde eu acabei sendo contratado como professor assistente, e aí fiquei 10 anos, quase 11 anos. Quando eu resolvi voltar para o Brasil, eu fui para a Siemens da Alemanha, vim por uma internacional, vim morar em São Paulo, foram 3 anos aqui, mas o meu objetivo era voltar para a minha cidade natal, para o meu estado, Espírito Santo, né? E fui morar em Vila Velha, na praia, que é onde o ambiente muito agradável mesmo. Bom para pensar, né? E aí eu vi que os hospitais não tinham, isso início da década de 90, não tinham um sistema de gestão hospitalar. Então, com uma equipe, eu comecei a desenvolver um sistema de gestão hospitalar. Nós implantamos em algumas unidades no Espírito Santo, uma meia dúzia de clínicas e uma meia dúzia de hospitais, de pequeno porte lá, não tem muito grande porte assim. E isso foi muito bem sucedido, com foco principal lá no início no faturamento. Então, ali foi um módulo muito preciso, né? E isso me permitiu conhecer com maior detalhe as áreas hospitalares, farmácia, fracionamento de medicamentos, controle de estoque, até prontuário eletrônico, que naquela época ainda era meio uma relutância para os médicos utilizarem, né? E isso, só que eu quis voltar de novo para a pesquisa e aí comecei a buscar projeto na União Europeia. E aí consegui um projeto de telemedicina, na época, com 2 institutos importantes na Alemanha, 2 institutos da Fraunhofer, e esse projeto foi aprovado para ser feito aqui, como demonstração no Brasil. Eu puxei lá para o Espírito Santo, naturalmente, e para Porto Alegre, na Santa Casa de Misericórdia, no Hospital Universitário da Federal do Espírito Santo. E também com a participação da Colômbia, aqui no Brasil, em ultrassonografia, segunda opinião em ultrassonografia. Isso foi muito bem sucedido, nós ganhamos um prêmio na União Europeia e, com isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia, via RNP, me convidou para criar um projeto na área de telemedicina no Brasil. E foi aí que começou a RUT, a Rede Universitária de Telemedicina, hoje implantada em 140 hospitais universitários de ensino, onde nós criamos um espaço colaborativo para que os grupos de interesse especial, os Special Interest Groups, SIGs, pudessem ter esse espaço colaborativo, porque lá em 2006 ninguém nem fazia videoconferência, muito menos webconferência, era possível. E nós criamos essa estrutura e desde então nós temos 40, 50 grupos todo ano em operação, em cardiologia, urologia, saúde de criança e adolescente, saúde indígena, coloproctologia, dermatologia, enfim. Todo dia nós temos 2 a 3 sessões de debates, discussão de casos importantes, acompanhando sempre as agendas nacionais de interesse. Quando veio a Covid, nós já estávamos muito bem preparados e criamos logo um SIG Covid com uma participação grande, foram toda semana. Esses grupos vocês têm que ter uma sessão pelo menos mensal, né? E com a Covid era semanal, com 130, 140 pessoas toda semana, porque nós tivemos palestrantes de Israel, da Itália, da Rússia, e Alemanha, que já estavam sofrendo o impacto maior da Covid, né? Então, isso vem se expandindo. O trabalho com o Ministério da Saúde, né? Eu estou na RNP, né? Que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, já há 20 anos,
E o nosso escopo é ampliar a rede nacional de ensino e pesquisa na área da saúde. E isso vem acontecendo. Temos a nova Secretaria Especial de Informação e Saúde Digital no Ministério da Saúde, e com isso os avanços nessa área estão muito importantes, né? Com SUS Digital, agora o Laboratório de Nova SUS Digital, com todo esse avanço da inteligência artificial. Então, essa área vai sempre crescer muito pela importância das aplicações digitais na área. Vamos lá. Eu vou só voltar um pouquinho em prol do entendimento de todos nós, porque pode ser que algum dos nossos ouvintes, né, ou telespectadores, nesse instante não conheça muito bem algumas terminologias que você falou. Eu queria voltar para o que você chamou de RNP. Tá? Então, por favor, como foi criado? O que quer dizer direitinho esse RNP? Como é que ele articula as diversas instituições, os hospitais? Quem é que paga isso? Né? E afinal, esse RNP é o quê? Né? O que é que ele faz de bem ou de mal, se é que faz, né, para as instituições? Bom, eu acredito que só faça de bem, porque a rede nacional é a grande rede nacional de ensino e pesquisa. Então, o que nós precisamos conscientizar todas as áreas, aqui no caso da saúde, é que a área de ensino e pesquisa vai sempre existir e vai sempre ter demandas que são, muitas vezes, demandas de futuro. Quando nós começamos na RNP a falar de saúde digital, de telemedicina e telesaúde, naquela época não falávamos de saúde digital, ninguém falava disso. Então, já lá se vão 20 anos. Então, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, ela surgiu em 1989, ainda como um projeto do CNPq, e ao longo do tempo ela veio evoluindo. O foco principal é prover as instituições de ensino superior e pesquisa, ou seja, as universidades e os institutos de pesquisa, com a melhor conectividade e serviços em rede, importantes para o avanço, né, do ensino e da pesquisa no país. E em 2006, nós começamos a rede universitária de telemedicina. Então, a RUT, exatamente. E a RNP é uma organização social federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, mas que tem em seu comitê gestor o MEC, que é o principal, de onde vem o principal fomento da RNP, para poder chegar em todas as instituições de ensino superior e pesquisa, né? Federais, mas também nos campi avançados, né? Com a melhor conectividade existente no país, né? Então, por exemplo, hoje, né, nós já estamos dando conectividade no que nós estamos chamando de rede de e-ciência para aquelas instituições que já estão trabalhando com genomas, né, avançados, que precisam de um processamento muito maior e de uma transmissão de dados muito maior, já exigindo não mais os 10 GB, mas sim 100 GB e 200 GB. Então, nessa última versão de um edital que a RNP lançou, nós tivemos várias instituições que foram aprovadas para a rede de e-ciência por conta do seu trabalho com genomas. Então, isso também vai acontecer agora com toda essa expansão da inteligência artificial. Então, essas instituições ligadas à RNP, elas fazem adesão, né? Elas fazem adesão. Tá. Aí você já... quando elas aderem, elas só podem ser instituições de ensino superior, públicas, federais, estaduais, ou pode ser também outros tipos de instituições? Só públicas e particulares, desde que possam comprovar que são de ensino e pesquisa. Né? Então, em princípio, um hospital, né, que tenha um convênio com uma universidade, ou seja, receba alunos, receba residentes ou professores, eles podem ser uma organização usuária da RNP. E esse é agora também as secretarias estaduais e secretarias municipais que comprovem ensino e pesquisa, todas as estaduais têm e podem comprovar facilmente, algumas municipais também, elas podem ser organizações usuárias da RNP e, portanto, fazer a adesão para fazer parte dessa rede nacional, porque nós estamos no país inteiro, temos participação em cabos de fibra ótica também para o exterior,
Ou seja, em parceria foi lançado, por exemplo, o primeiro cabo submarino ligando a África às Américas, ligando Luanda e Angola a Fortaleza, que já é um ambiente geográfico favorável para ter essas conexões internacionais. Né? Então, em toda a capital brasileira e mais umas 30 cidades, nós temos também um anel de fibra ótica nessas cidades, e esses consórcios podem ser articulados com as instituições particulares, com as instituições públicas, para que tenha uma rede metropolitana de ensino e pesquisa, assim como tem em todas as capitais brasileiras e... Então, deve ter muita gente trabalhando nessa RNP. Tem. Né? Não só pessoas pensantes, claro, né? Técnicos, cientistas, mas muita gente, como você falou bastante aí, em hardware, em estruturas, em anéis, etc. Imagina que tem uma área técnica também focada nessas instalações muito grande também. Sim, são 3 escritórios, o escritório sede em Brasília e os escritórios no Rio de Janeiro e em Campinas. Mas nós temos o que a gente chama de pontos de presença, points of presence, em todas as capitais brasileiras. E daí as redes acadêmicas, né, metropolitanas em cada cidade, onde há uma demanda e começa a existir uma intenção de criar um consórcio para que essas redes possam existir e ter, então, uma manutenção, um recurso tanto para a manutenção das redes como para a evolução dessas redes em cada local. Uma coisa que eu não te perguntei, isso é só para a área da saúde ou para ensino universitário de modo geral? Ela surgiu para a educação, né? Então, as universidades, os institutos de pesquisa, e desde 2006 nós já caminhamos na área da saúde. Já são 140 hospitais universitários e de ensino que fazem parte da RUT, da Rede Universitária de Telemedicina, e praticam, então, essas ações de colaboração desde então. Alguns grupos já existem há 15 anos, como é o caso do grupo do SIG de Saúde de Criança e Adolescente, que tem uma coordenação compartilhada entre a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, esses grupos são sempre formados por essas instituições de ensino e pesquisa. Eles é quem podem criar esses grupos na RUT, mas qualquer instituição de saúde pode participar. É só entrar lá na Rede Universitária de Telemedicina e solicitar participação. Todo dia tem sessão científica de discussão de casos. Mas quem que organiza isso? Hoje vai ter a sessão científica da Universidade Federal do Amazonas, que vai falar sobre o tripanossoma ou qualquer coisa. Quem que articula essa cadeia? Quem faz a curadoria técnica disso? Então, a curadoria não é feita pela RNP porque nós não somos da área da saúde específica. Tá. A curadoria ela tem que ser feita por um hospital universitário ou de ensino ou uma faculdade de medicina ou uma faculdade de saúde. Okay. Né? Então, são eles que fazem a curadoria para dizer, olha, nesse ano nós vamos ter a seguinte agenda mensal com os participantes, né, das universidades, dos hospitais XYZ, participando e discutindo essa temática. Então, a curadoria é desses voluntários, na verdade, nos hospitais universitários e de ensino. São, normalmente, profissionais de alto nível, capacitados, e tem uma articulação para sempre ter pessoas de interesse participando. Com isso, nós já criamos até também, nesse mesmo modelo de colaboração, a RUT América Latina, já na RUT Chile, RUT Colômbia, Equador, México e Costa Rica, e também nos países de portugueses em expansão. Por exemplo, já criamos o SIG de Citotecnologia, que é coordenado pelo INCA, e que já tem participação dos 9 países membros, Estados-membros da Comissão dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. E essa expansão vai aumentar, porque nessa última reunião agora em São Tomé e Príncipe, agora dia 15 de abril, na declaração dos 9 ministros da saúde, houve um enfoque muito grande na saúde digital e no grupo técnico, que inclusive eu sou o coordenador técnico do grupo da CPLP permanente em telemedicina e telesaúde. A gente se conheceu exatamente assistindo você fazendo uma apresentação no Congresso Mundial de Hospitais, que foi em Lisboa, acho que há 2 ou 3 anos atrás,
onde foi exatamente uma mesa de discussão dos países lusófonos, que cada um deles estava apresentando a sua experiência, né? Não sei o que aconteceu de lá, mas é claro que a experiência brasileira é uma experiência mais exuberante, né? Porque, afinal das contas, como você mesmo falou, 20 anos nós já temos algum trabalho, né, com a RUT. Então, eu queria que você nos dissesse assim, só em relação aos nossos países lusófonos, como é que eles estão e como é que nós, brasileiros, podemos cada vez mais ajudá-los? Tá. Eu vou só começar ali ainda um pouco com a CEDIG, porque ao mesmo tempo que a Ana Estela Haddad estava criando o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, quando ela estava na SEGET, Secretaria de Gestão e Educação do Trabalho, quando o secretário era o professor Francisco Campos, eles criando o Programa Nacional Telesaúde e nós estávamos criando a RUT. Então foi feita uma parceria já bem sincronizada desde aquela época e isso nos ajudou também nesse desenvolvimento com os países de língua portuguesa. Portugal, historicamente, é quem sempre teve esse maior relacionamento com os países lusófonos, inclusive na área da saúde. Então, já desde a década de 90, eles têm articulações com Angola, com Guiné-Bissau, com São Tomé e Príncipe, com Moçambique e tal. A minha intuição diz que esse momento agora é muito importante para que o Brasil se posicione melhor nessa articulação e possa, então, ter esse desenvolvimento do Brasil junto com esses países lusófonos. E por quê? Também porque eles estão começando a criar suas redes acadêmicas. Então, Moçambique já criou a Mozambique Research and Education Network, a Portugal já sempre teve também, a Guiné-Bissau está criando, Angola agora está num passo importante para criar a ANGOREN, que é a Angola Research and Education Network. Então, essas ações estão acontecendo. Muito recentemente, já em novembro do ano passado, eu estava em Portugal em um evento, seminário internacional de atenção primária em saúde, com o professor Fernando Cupertino e o Manuel Lapão e os países de língua portuguesa, e ali também houve um enfoque muito grande na saúde digital. Então, a Organização Mundial da Saúde está interessada no avanço dessa área nos países de língua portuguesa. Então, eu acho que o momento está ideal para que o Brasil também assuma uma liderança maior internacionalmente, também com os países lusófonos. Nós temos uma articulação com o MCTI e também com a Suécia, na área de saúde, e viemos fazendo, o ano passado, nós fizemos um encontro em Florianópolis, de saúde digital, inteligência artificial e aprendizado de máquina com os parceiros na Suécia e uma representação importante lá também nesse encontro, tanto a nível federal, estadual e municipal. Então, essas ações estão cada vez se ampliando mais e toda essa infraestrutura que foi criada pelo Ministério da Saúde, foi criada pelo MCTI com a criação da RUT, porque os recursos da RUT vieram pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e com toda essa expansão e essa compreensão, né, do avanço da saúde digital no país, também com todos os hospitais particulares já aderindo e fazendo ações muito importantes, vai ser fundamental para que o Brasil cada vez se coloque melhor nessa área e possa, então, dar uma melhor assistência a toda a população e crescer com essa área de ensino e pesquisa no país. São dois aspectos distintos, né? O ensino e pesquisa, e de outro, me parece que é a assistência. A telesaúde focada mais na assistência e o ensino e pesquisa focado exatamente todos os estudos e nos desenvolvimentos que precisam ser feitos. Onde que nós estamos mais desenvolvidos? Na área de ensino e pesquisa ou na área de assistência à saúde, entre aspas, telesaúde? No ensino e na pesquisa, nós de fato já começamos com algum recurso considerável, né, desde 2006. Logo em 2007 foi aprovado o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, com enfoque no atendimento à distância, mas muito inicial ainda, porque ainda havia muitas restrições com relação ao atendimento à distância aqui no país, mas isso veio se desenvolvendo e tal. Agora, com o advento da pandemia, eu acredito que essa fase ficou para trás, todo mundo está entendendo que essa prática da assistência remota
ela é importante e vai acontecer cada vez mais. Então, Francisco, eu acho que o momento agora é de todas as universidades, todos os institutos de ciência e tecnologia aderirem mais à saúde digital, também na assistência, mas com um foco muito importante na gestão e, se você me permite, na gestão da inovação, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental que muitas empresas no Brasil já estão adotando e já estão praticando, né? A gestão da inovação de uma forma muito consequente, e isso tem que acontecer na área da saúde porque, bom, agora mesmo foi lançado o laboratório Nova SUS Digital. Os 100% dos municípios brasileiros, não só os municípios, mas todos os estados aderiram ao SUS Digital. Então, essa é uma prática que está sendo instituída. Todas as secretarias estaduais agora estão muito antenadas e com suas ações partindo para uma preparação de todo o pessoal, todos os trabalhadores. Então, isso está acontecendo de uma forma bem acelerada. Olha, eu falei que eu ia te alugar uns 20 minutos, mas já está quase chegando a 30, você me desculpa. Mas é que esse seu papo é muito interessante. Muito daquilo que você falou eu não tinha ideia, né? E tenho certeza que a gente vai ter, assim, nos nossos ouvintes, os nossos espectadores, muitas dúvidas, ou mais do que dúvidas respondidas, mas vamos ter, digamos assim, muito conhecimento que talvez a gente não tivesse. Nós, às vezes, quando não estamos dentro do assunto, a gente tem o hábito de minimizá-lo, né? Ou então de achar que o assunto não é um assunto que é cuidado. Mas veja, você nos colocou aqui, há 20 anos já temos telemedicina, há 30 anos já falamos sobre exatamente digitalização no setor de saúde. Então, é incrível, né? Olha, por favor, o palco é seu, pode terminar com uma mensagem final para nós aqui. De otimismo. Claro, Francisco. Eu sou muito otimista mesmo e eu acho que é só assim que a gente consegue seguir para frente, né? Então, Francisco, muito obrigado. Eu fiquei bastante impressionado com a curta visita ainda que nós fizemos aqui. Vai voltar. Vou com o maior prazer, com toda a base de dados que vocês já têm e dispõem nos gráficos. Então, isso é muito importante para que esse avanço seja organizado e porque vai depender cada vez mais de dados, né? Dados, informações corretas e bem classificadas e por quem entende da área. Então, nós vamos lançar um edital muito em breve, agora também, de pesquisa, de projetos de pesquisa. Quem pode submeter são as instituições de ciência e tecnologia cadastradas no CAT, no MCTI, mas vai ter que ter requisito que tenha unidades RUT participantes, porque são as unidades onde tem o conhecimento na área da saúde. Então, esse avanço de ensino e pesquisa em todas as áreas, e no nosso caso na saúde, vai só fazer o país crescer e ter um maior domínio de toda essa tecnologia que está entrando em todas as áreas do país. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tá bem.